Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Lucas 2, versículo 39 e 40, que diz assim que acabaram de cumprir tudo conforme a lei do Senhor, regressaram a Galiléia para a cidade de Nazaré, e o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, graça e Deus estava sobre ele. Então aqui, irmãos, a gente vê, aqui fala sobre o regresso a Nazaré. Quando todo varão, aleluia Jesus, toda criança, menino, ele tinha que ser circuncidado, né? O menino, né? Então, essa lei, que era a lei deles ali, né, que eles tinham que fazer com toda criança, né? E ali, a palavra vai dizer que Jesus, ele crescia, ele se fortalecia em sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Então, a gente imagina assim, irmãos, eu imagino assim que na medida que Jesus foi crescendo, essa sabedoria, ela não veio de Maria nem de José. Então, me lembra assim, Samuel, quando Ana deixou ele lá, ele era bem pequeno, né? Ele tinha sido desmamado e Ana deixou ele lá. E com Eli, né? O sacerdote Eli. Então o Senhor se apresentou a Samuel e dizendo assim para ele, né? 3 vezes, né? Samuel, aí ele entendeu que era Eli, aí foi lá 3 vezes e ele disse assim, mas se a voz vir de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve. E aí a gente vê assim, irmãos, quando o Senhor se apresentou a Samuel e com voz altiva, assim como eu estou falando com vocês, ele ouviu a voz do Senhor chamando pelo nome dele. E a palavra vai dizer que Jesus, ele crescia, ele se fortalecia em sabedoria. Então, eu acredito assim, que nos momentos em que ele ia crescendo, porque Deus fala de várias formas conosco. Deus fala com a voz altiva, como eu estou falando aqui com você. Ele fala em nossos pensamentos. Ele fala através de sonhos e ele fala também através de profetas. Mas ali, então eu acredito assim, que na medida que Jesus foi crescendo, o Pai, ele ia conversando de várias formas com Jesus. Eu acredito assim que ele vinha no ouvido de Jesus e falava para ele muitas coisas. Aí eu imagino assim que também em sonhos, a palavra não fala, eu imagino que sim, entendeu, irmãos? Porque quando a palavra fala que ele crescia em sabedoria, né, como eu disse, essa sabedoria não veio de Maria nem de José, veio do próprio Deus. Foi Deus que foi ensinando para ele as leis, quando ele foi crescendo e na medida que ele começou a conhecer o bem e o mal, foi aonde que ele, né, escolheu em optar pelo bem e rejeitar o mal. Então, assim, irmãos, creio que Deus foi conversando com ele, assim, através de sonhos, revelando para ele, olha, você, mostrando a cidade celestial, porque Jesus dizia várias vezes, eu não sou desse mundo. Como é que ele sabia que ele não era desse mundo? Porque o Pai conversava com ele. O Pai provavelmente dizia assim, meu filho, olha, você é meu filho, você foi gerado por essa moça, mas você morava aqui comigo, você estava aqui comigo na glória, e creio que em sonhos, assim, né, Deus mostrava a cidade celestial para Jesus. Isso eu que penso, entendeu, irmãos? Porque como que Jesus sabia de todas as coisas? E a gente sabe, né, que Deus fala dessas várias formas, dessas 4 formas Deus fala. Comigo mesmo, Deus revela tudo em sonhos.
Então, acredito que de todas essas formas, Deus revelava para Jesus os mistérios, ele ensinava a palavra de Deus, ele falava ao ouvido dele, e o Espírito Santo também, que ele era cheio da graça de Deus, né? Cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus revelava os pensamentos, aleluia, Jesus, das pessoas para ele. Ele ouvia os pensamentos, aleluia, Jesus. Irmãos, teve uma vez, eu vou dizer algo para vocês. Se eu estava numa igreja, não vou dizer o nome da igreja, para não escandalizar, mas o pregador naquela noite, assim, né? Ele disse assim: hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos fazer um círculo e todos os irmãos vão dar as mãos e nós vamos orar ao Senhor. Amém. Todo mundo fez isso. E eu entrei em oração e eu orando ali pela igreja, bem concentrada, e de repente, do nada, eu comecei a ouvir várias vozes conversando. E eram vozes que eram dos irmãos que estavam ali naquela roda, mas eram irmãos que não estavam perto de mim. Porque não tinha como eu ouvir a voz deles conversando ali, porque eles estavam longe de mim. Então, enquanto eu estava ali com o olho fechado, concentrada na oração, o Espírito Santo de Deus fez eu ouvir eles despreocupados com a oração, eles não estavam nem aí para a oração, eles estavam conversando, enquanto todo mundo estava ali, eles estavam conversando. E o Senhor mostrou a voz das pessoas, porque eram pessoas que estavam ali, eu conhecia a voz delas. E daí, do nada, irmãos, passou um cheiro de fezes no meu nariz. Eu fiquei anojada. Eu pensei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Como é que pode, na hora da oração, as pessoas soltarem gases aqui? Pensei eu, né? E aí, na medida que eu fui orando aquela oração, e eu escutando os irmãos conversando na oração, não estavam nem aí para nada. E aí o Senhor ali, eu orando, o Senhor disse assim para mim: é esse o cheiro que está chegando dessa oração para mim. Cheiro de fezes, para não dizer outra coisa, né? Então, irmãos, da mesma forma que o Senhor revelava os pensamentos dos fariseus, aí o Senhor também, quando a gente está em oração, o Senhor revela para a gente também. Então, aquela oração que aquele irmão estava todo suado ali, se dedicando na oração ali, e o povo da igreja não estava nem aí para nada, e aquela oração chegou com cheiro de fezes para Deus, e Deus me revelou naquele dia. E aí eu fui lá e contei para o pregador. Aleluia, Jesus. Porque é isso que o Senhor, aleluia, Jesus, ele sente, irmãos. Quando você faz algo com justiça, com graça, quando você opera a justiça, você faz as coisas corretas, isso chega com um cheiro suave, cheiro de flores. E quando você faz o que é certo, agora quando você não está nem aí para as coisas de Deus, é assim que chega a tua obra, com cheiro de fezes, para não dizer outra coisa, né? Então, irmãos, que a gente venha vigiar nisso, e quando a gente está firmado na presença do Senhor em oração, eu creio que era assim com Jesus. Deus falava e revelava os pensamentos, assim, porque está descrito na própria Bíblia, né? Que Jesus sabia o que eles estavam pensando. Aleluia, Jesus. E assim ele foi crescendo com muita sabedoria e a graça de Deus estava sobre a vida dele. Mas vocês vão dizer assim, mas também, né? Era Jesus, né? Era o Filho de Deus, né? Nunca pecou, né? Mas a palavra vai dizer também que João Batista, que era um ser humano, ele, no ventre da mãe dele, ele era cheio da graça de Deus. Então, irmãos, da mesma forma que Jesus é cheio da graça de Deus, assim nossos filhos também.
A gente orando, intercedendo pelos nossos filhos, eles vão crescendo assim, cheio da graça de Deus. E assim eu vou profetizando para a vida dos meus filhos, que eles venham se fortalecendo, se enchendo de sabedoria e de graça, e que a graça de Deus esteja sobre ele. E assim eu profetizo sobre a vida dos teus filhos também, que todos eles também, todos eles, todos nós que somos escolhidos de Deus, os nossos filhos também vão se crescer na graça e na sabedoria do Senhor. Assim eu profetizo para a vida dos teus filhos e para a vida dos meus filhos. Eu sempre penso e profetizo assim, que quando nós somos os escolhidos de Deus, é assim que nós vamos crescendo, na graça do Senhor. Amém? Então recebe essa palavra em nome de Jesus, e eu peço que você compartilhe em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.